Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nesta oportunidade nós vamos analisar aqui uma frase registrada em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 19. Diz assim, 1 Pedro 3, 19. Como é que diz? No qual, aliás, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A frase que eu quero é esta, vivificado pelo Espírito. Vamos lá. Outras versões, elas dizem assim, vivificado no Espírito. Tem alguma diferença de vivificado pelo Espírito para vivificado no Espírito? Sim, tem muita diferença. Pois bem, lembrando que as versões que trazem vivificado pelo Espírito, por Espírito aqui eles colocam um R maiúsculo, induzindo-nos a ver aqui o Espírito Santo. Então, estas versões que trazem vivificado pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, que está em foco o Espírito Santo, elas então estão dizendo para nós o seguinte, que Cristo foi morto na carne, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Pelo que, de acordo com esta versão, está em foco aqui não só a morte de Cristo, quando diz morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, mas por vivificado pelo Espírito, entende-se ressuscitado pelo Espírito. Aí a questão é, será que Pedro aqui está falando realmente da ressurreição de Cristo pelo Espírito Santo? Bom, fato é que em outros momentos da Escritura, de fato, o Espírito Santo ele aparece como sendo aquele que deu vida a Jesus Cristo, como aquele que levantou a Jesus dentre os mortos. Então, é doutrina bíblica, de fato, que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Não podemos negar isso. Agora, a questão é, será que em 1 Pedro 3,19, a expressão vivificado pelo Espírito, certo? Vivificado pelo Espírito, que é uma versão, ou seja, que é uma tradução a partir do grego, vivificado pelo Espírito, será que realmente significa ressuscitado pelo Espírito? Em outras palavras, será que está em foco a ressurreição de Jesus Cristo pelo Espírito Santo? A outra versão é vivificado no Espírito, ou seja, e a maioria das versões que rezam vivificado no Espírito, quando chega no Espírito, eles colocam Espírito com E minúsculo. Logo, está em foco não o Espírito Santo, mas o Espírito humano de Cristo, ou seja, o Espírito que todo homem tem. Bom, a Bíblia diz que nós somos compostos de corpo, alma e Espírito. Então, de acordo com esta versão, que diz assim, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito com E minúsculo, estaria em foco aqui Jesus em dois momentos. Primeiro momento, morto sim na carne, ou seja, a morte de Cristo na cruz, isso aí todos concordam. A primeira parte do versículo, todos concordam. A controvérsia está exatamente na segunda oração, vivificado no Espírito, ou seja, qual é a tradução preferível, ou a correta, de acordo com o texto grego? É vivificado no Espírito, com E minúsculo, fazendo alusão ao Espírito de Cristo, ou vivificado pelo Espírito, ou seja, ressuscitado pelo Espírito Santo, fazendo alusão à ressurreição de Cristo pelo Espírito Santo. Qual é a tradução correta? Se nós ficarmos apenas neste versículo, e nesta expressão, vivificado pelo Espírito ou vivificado no Espírito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como é que eu vou saber qual é a tradução correta? É o que vem depois, versículo 19. O que é que diz o versículo 19? No qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Professor Nathaniel, como é que, a partir desta leitura, eu vou decidir o sentido real do versículo 18? É simples. Vamos lá. Digamos que a tradução correta seja, ou melhor, vamos dizer que você escolha a tradução
que diz vivificado pelo Espírito, ou seja, ressuscitado pelo Espírito. Vamos dizer que você veja no versículo 18 os dois momentos. Morto sim na carne, ou seja, fala da crucificação de Cristo, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, que está escrito vivificado pelo Espírito. Ok? Vamos dizer que você tenha preferência pela ressurreição de Cristo, pelo Espírito Santo. Tá bom? A grande questão é o seguinte, eu pergunto para você. Vamos dizer que Pedro, em 1 Pedro 3,18, esteja falando da morte e da ressurreição de Cristo pelo Espírito Santo. Só que no versículo 19 diz o seguinte, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A minha pergunta é, depois que Cristo ressuscitou, ou foi ressuscitado pelo Espírito Santo, ele pregou para alguém? As Escrituras, seja-me sincero, as Escrituras, elas registram em algum momento Cristo pregando para alguma audiência após ele ter sido ressuscitado pelo Espírito Santo? Não. A Bíblia diz que ele apareceu aos apóstolos, não se diz que ele pregou, e de fato ele não pregou, ele trouxe para eles a boa nova sobre ele estar vivo novamente. Tá bom? Mas a verdade é que quando se diz pregou aos espíritos em prisão, ou seja, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, a grande questão é, depois que Cristo ressuscitou, ou foi ressuscitado pelo Espírito Santo, ele pregou para alguma audiência? Não. Ele não pregou para nenhuma audiência. Ele apareceu exclusivamente, unicamente para os seus discípulos, para os apóstolos. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi assunto ao céu, ele foi visto por cerca de 500 irmãos, estava lá uma igreja reunida, mas apenas os crentes o viram. E mesmo assim, ali, ele não fez nenhuma pregação. Entendeu? Ele não fez nenhuma pregação. Ok? Então, se Cristo não fez nenhuma pregação após ter sido ressuscitado pelo Espírito Santo, logo nós temos que descartar esta tradução que, por vivificado no Espírito, entende ressuscitado pelo Espírito. Temos que descartar. Então, agora nós vamos para a segunda. A segunda é vivificado no Espírito. O que isto pode significar? Bom, por vivificado no Espírito, nós temos aqui o quê? Como eu já falei, a primeira parte diz o quê? No versículo 18, 3:18 de 1 Pedro. Morto sim, na carne. Ou seja, a primeira parte, há uma unanimidade por parte dos teólogos. Todos, sem exceção, veio aí na expressão morto sim na carne, uma referência à morte de Cristo. Ninguém vai discordar disso. A controvérsia, ela gira na segunda parte, mas vivificado no Espírito. Então vamos aqui dar uma outra interpretação para a expressão vivificado no Espírito. Por vivificado no Espírito, entendemos aqui que Cristo, por um lado, ele foi morto na carne, mas por outro lado, ele estava vivo no Espírito, ou seja, ele estava vivificado. O Dr. Russell Norman Champlin, PhD, que comentou toda a Bíblia Sagrada, ele comenta esta passagem. E ele diz que o que está em foco aí, por vivificado no Espírito, é que Cristo no Espírito, ou seja, desmaterializado, no Espírito desnudo, Espírito fora da carne, em outras palavras, Champlin ele vai dizer que o que Pedro está falando aí é do momento em que Cristo, em espírito, fora do seu corpo, foi ao Hades e pregou aos mortos que estavam no Hades. E eu quero dizer para vocês que esta visão, ela é a que mais se coaduna no contexto. Que vamos lá, versículo 19. No qual, ou seja, no qual que? No espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí você pergunta, mas Cristo, depois que ele morreu, antes de ressuscitar, ele pregou para alguém? Sim, o texto aqui está dizendo isso. Mas eu vou trabalhar primeiro uma coisa, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, Atos 2, 25 e 27 diz que Cristo foi ao Hades e a sua alma não foi deixada no Hades. Também Efésios 4, 8 a 10 diz que o que subiu é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. Por partes mais baixas da terra nós entendemos o Hades. Romanos 10, versículo 7 diz: quem descerá ao abismo, isto é, a trazer Cristo dentre os mortos?
Então veja que Paulo ele associa o abismo à morada dos mortos, para onde Cristo foi. Então é fato, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Cristo realmente desceu até a mansão dos mortos, ele foi até a mansão dos mortos. Apocalipse 1,18 diz: eu estou vivo para todo sempre, eis que tenho as chaves da morte e do Hades. Uma alusão ao fato de que Cristo passou pela morte e também passou pelo Hades. Ou seja, o que o Apocalipse está dizendo é que Cristo tem o poder sobre a morte, porque ele ressuscitou, e sobre o Hades, porque a sua alma não foi deixada no Hades. Então nós temos também em Mateus 12, 40 ou 42, que diz: assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no seio ou no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra ou no seio da terra. Esta expressão, coração da terra ou seio da terra, não é uma referência ao sepulcro ou ao túmulo onde o corpo de Jesus foi depositado. A expressão coração da terra ou seio da terra, em Mateus 12, 40, é uma alusão ao Hades, o mundo dos espíritos, o local onde ficam depositadas as almas dos homens, bem como todos os espíritos. Ok, meus queridos? Lá na parábola, ou na história, não vou chamar de parábola, no relato de Lucas 16, lá fala de 2 homens, um rico que vivia de forma regalada e esplendidamente, e regozijava-se todos os dias, e havia também um pobre, um mendigo chamado Lázaro, que vivia à porta daquele mendigando. E a Bíblia diz que morreu o rico e foi sepultado. Morreu também o Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E com referência ao rico, ela diz: e no Hades o rico ergueu os olhos estando em chamas, em tormento. Então veja que o Hades, de acordo com Lucas, na minha citação, ele é o local onde ficam depositadas as almas de justos e de injustos. Ok? De justos e de injustos. Então, voltando aqui para Pedro 3,19, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos em prisão aqui são exatamente espíritos de homens que morreram. O que o autor está dizendo? Que Cristo, quando esteve na carne, ele pregou o Evangelho. É isso que ele está dizendo, versículo 3,18. Mas, uma vez aquele que, morto na carne, mas vivificado no Espírito, ou seja, ele estava realmente morto na carne, Cristo, mas no Espírito seu, ele estava vivo. E nesse estado, em Espírito, ou seja, Cristo no Espírito, aí entra o versículo 19, no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, de acordo com a Bíblia Sagrada, os espíritos em prisão aqui são espíritos de homens e não espíritos angelicais. E como é que eu sei? Por causa do exemplo que Pedro dá. Vamos ler aqui, versículo 20. 19, de novo. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes. Veja que os espíritos em prisão aqui pertencem a homens rebeldes. De quê? De outro tempo. E agora Pedro vai dizer para nós de que tempo eles são. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, olha, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, os espíritos aqui, em questão aqui, os espíritos que estão sendo focalizados aqui em 1 Pedro 3,19, são espíritos de homens rebeldes, de homens. De que tempo? De um outro tempo. Mas de que tempo? Dos dias de Noé, quando Deus esperava. Na sua grande longanimidade, Deus esperava que os homens se voltassem para Ele. Mas veio o dilúvio. E naquela época o dilúvio matou a toda a população, deixando livre apenas Noé e sua família. É isso que Pedro está dizendo. Então, aqueles que dizem que os espíritos em prisão, que são espíritos angelicais, estão equivocados. Outra coisa, muitos dizem que quem pregou aqui aos espíritos em prisão foi o profeta Enoque. Não. O autor da pregação aqui não é o profeta Enoque. É Jesus Cristo. Outros dizem que Pedro, eles unem 1 Pedro com a segunda carta de Pedro, que diz que Noé foi pregoeiro da justiça.
E lá em 2 Pedro também diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas do Antigo Testamento. Mas veja bem, não está em foco aqui em 1 Pedro 3, 18 a 20, o Espírito de Cristo pregando por meio de Noé. Não está em foco, repito, aqui em 1 Pedro 3, 18, o Espírito de Cristo pregando por meio de Noé. Ao contrário, essa pregação aqui, vou repetir para vocês aqui, 1 Pedro 3, 18 a 20, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então entenda, Cristo aqui em dois momentos, o Cristo na carne e o Cristo no Espírito, no qual, ou seja, Cristo no Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então entenda que depois que o autor diz que Cristo no Espírito, depois que o autor Pedro faz alusão a Cristo no Espírito, então ele segue dizendo que nesse estado, no Espírito, Cristo foi e pregou. Então a pregação aqui, ela acontece depois da morte de Cristo. E dizer que o autor está falando aqui do Espírito de Cristo pregando por meio de Noé, é dizer que a pregação aqui aconteceu antes da vinda de Cristo aqui, antes da morte de Cristo. E de acordo com o texto, não. De acordo com o texto, esta pregação aqui, ela acontece depois da morte de Cristo. Cristo estando no Espírito, fora da carne, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o que nós temos aqui é uma clara alusão ao momento em que Cristo, entre sua morte e ressurreição, foi até ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, as almas dos mortos. Esta foi a interpretação majoritária, podemos dizer, na patrística. Tertuliano seguia esta linha de pensamento, Irineu de Leão, Hipólito de Roma, Orígenes, quem mais? Clemente de Alexandria, Justino de Roma, Inácio de Antioquia, ele também faz alusão à descida de Cristo ao Hades. Então, a patrística, principalmente a patrística anti-nicena, quase que todos eram unânimes em ver em 1 Pedro 3, 18 a 20 uma alusão ao momento em que Cristo pregou aos espíritos em prisão no Hades. E para confirmar esta interpretação, nós vamos aqui para 1 Pedro 4, 6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Está bem aqui? 1 Pedro 4, 6 diz que o Evangelho foi pregado também aos mortos. Então, se você me perguntar o que foi que Cristo pregou lá no Hades, o Evangelho. O que foi que Cristo pregou lá no Hades? O Evangelho. E o que significa Evangelho? Boas novas de salvação. Ok, queridos? Então, eu espero ter contribuído para o seu conhecimento, o seu crescimento intelectual. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.